Josué capítulo 7. Hoje nós vamos falar sobre o pecado oculto que sabota a promessa. Na última pregação que eu trouxe sobre santidade. Então a gente pode entender que essa mensagem é um complemento da mensagem que eu trouxe sobre santidade. Nós vamos ler o capítulo todo. Quer dizer, nós vamos colocar nossa leitura em dias hoje. Você que não leu a Bíblia essa semana, né? Nós vamos dar uma lida nesse capítulo todo, para que você entenda o contexto, esse pano de fundo, esse background da mensagem, tá? Então eu vou estar lendo aqui, vocês acompanham aqui, pode ser? E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabide, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema. E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Olha só nesse versículo aqui inicial. E transgrediram os filhos de Israel no anátema. Plural, os filhos de Israel. Porque Acã tomou do anátema. Acã tomou do anátema. E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Uma pessoa pecou. Mas a ira do Senhor veio contra os filhos de Israel. Guarda isso, porque isso vai ser a tônica da nossa mensagem. Vamos continuar. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avim, do lado do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. Ai é uma cidade. E voltaram a Josué e disseram: não precisa subir todo o povo. Subam uns 2 ou 3 mil homens e feri a Ai. Não fatigues ali todo o povo, porque poucos são. Eles chegam em Ai, analisam o território, vê que a cidade de Ai é pequena. Aí eles chegam para Josué e falam: não precisa desgastar todo o povo. Vamos mandar para lá só 2 ou 3 mil homens, que é suficiente para a gente vencer essa cidade. Não vamos cansar todo o povo. Versículo 4. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. A cidade era pequena, subiu 3 mil homens, e esses 3 mil homens fugiram, porque o povo da cidade de Ai botou eles para correr. E os homens de Ai feriram deles uns 36, e os perseguiram desde a da porta de Sebarim, e os feriram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes, se prostrou em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor. Até a tarde, ele e os anciãos de Israel deitaram pó sobre as suas cabeças, e disse Josué: ah, Senhor Deus, por que com efeito fizeste passar este povo Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem padecer? Antes tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nome da terra. Então, o que fará o teu grande nome, Senhor? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrados assim sobre o teu rosto? Israel pecou,
Mas no versículo 1 fala que foi Acã. E Deus, ele fala: Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram, mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram, o esconderam. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco. Isso Deus falando. Eles estão amaldiçoados. Israel está amaldiçoado. E eu não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: anátema há no meio de ti, diante dos teus inimigos não poderás suster-te, até que tireis o anátema no meio de vós. Amanhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se achegará segundo as suas famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa dos que o Senhor tomar se chegará homem por homem. Quer dizer, Deus falou: vamos passar por revista as tribos, as famílias, as casas e os homens. Vamos fazer um pente limpo, né? Vamos fazer um pente fino, vamos fazer um filtro. Vamos analisar pessoa por pessoa. Será que aquele que for tomado, versículo 15, e será que aquele que for tomado com o anátema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu a aliança do Senhor e fez uma loucura a Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar Israel segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou as famílias dos Zeraitas, e fazendo chegar as famílias de Zeraitas, homem por homem foi tomado de Zebedi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zebedi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá-me, peço-te, glória ao Senhor de Israel, e faz confissão perante ele. Declara-me agora o que fizeste, não oculte. E respondeu Acã a Josué: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. E quando vi entre os despojos uma capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei, tomei e escondi. Cobicei, tomei e escondi. A gente vê isso em Davi também, né? Ele estava no mês de Nissan, no palácio, quando os reis saíam para a guerra, e ele passa pela varanda, ele vê uma mulher bonita, ele cobiça, ele toma e ele esconde. Assim é o processo do pecado. A gente cobiça, a gente pratica e a gente esconde. E eis que estão escondidos, versículo 21, parte B, tá? E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou um mensageiro que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na tenda, onde ele habitava. E trouxeram a Josué e todos os filhos de Israel e puseram perante o Senhor.
Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, a prata, a capa e o ouro. Os filhos, presta atenção nesse texto. Então Josué e todo o povo de Israel tomaram Acã, levou Acã, bisneto de Zerá, ao vale de Acor, com a prata, o manto e a barra de ouro. E seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, a sua tenda e tudo o que lhe pertencia. E Josué disse: porque você nos causou essa desgraça, hoje o Senhor causará a sua desgraça. Então todo Israel o apedrejou, depois apedrejou também a sua família e os queimou no fogo. Sobrou sobre Acã, ergueram um grande monte de pedra, que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do ardor da sua ira, por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. Amém? Pesado o texto, né? Para a gente começar uma Santa Ceia, né? Dá-se uma... Eu decidi pregar esse texto na terça noite, quando o Murilo e o pastor Elton me sugeriram: pastor, porque o senhor não prega sobre Acã? Aí eu parei, eu nunca preguei sobre Acã. Nunca. E eu fui a esmiuçar, conheci a história, claro. E eu fui esmiuçar. Fui na terça-feira à noite, eu fui de terça para quarta, eu fui dormir 4 horas da manhã, montando o esboço inicial desse sermão. Montando. Quando eu fui deitar, era 4 horas da manhã lá. Porque eu fui me envolvendo no texto. Eu fui entrando na história. É uma história muito fantástica, muito tremenda, cheia de detalhes. Mas nós vamos tentar aqui, eu tenho pouco tempo, nós vamos tentar falar aqui em 30 minutos sobre a história de Acã. Acã foi um homem da tribo de Judá, descendente de uma linhagem conhecida, filho de Carme, de Zabide, bisneto de Zerá, conforme registrado em Josué, capítulo 7, versículo 1. Ele viveu no tempo de Josué, durante a conquista da terra prometida. Participou da guerra de Jericó, que foi pregado aqui em um desses domingos. Acã era um homem da aliança. Ele estava entre os escolhidos. Ele estava entre os escolhidos, que viram o milagre de Jericó, das muralhas ruindo, que experimentou também o maná do deserto, que marcharam ao som da arca, ou seja, era um homem que conhecia a presença de Deus. E mesmo assim, ele escolheu esconder pecado. Mesmo assim, ele escolheu pecar e esconder pecado. Seu nome é associado com perturbação. E em hebraico, a raiz Acã sugere problema ou desgraça. A raiz hebraica para Acã sugere distúrbio. Isto é, exatamente o que ele causou. Trouxe ruína para si, para toda a sua família e para o povo. Jericó era a primeira cidade a ser conquistada da terra prometida. Deus, ele deu instruções específicas. A cidade e tudo nela seria Eren, que quer dizer consagrada inteiramente ao Senhor. Por que Jericó foi consagrada inteiramente ao Senhor? Porque era a primícia das conquistas. Olhem para mim, por favor. Era a primícia das conquistas. A Bíblia fala: honra o Senhor com os teus bens e com a primícia
das tuas colheitas. Quando a Bíblia fala, trazei todo o dízimo à casa do Senhor, o dízimo é a nossa primícia, porque o dízimo não pertence a nós, não é teu. Deus requer o dízimo como primícia. E Deus requer certas coisas em nossa vida como consagrado, como Éren, aquilo que é consagrado ao Senhor. Por isso que uma pessoa antes consagrada a Deus, quando ela tenta se afastar e fazer algo longe de Deus, não dá certo. Tudo que você fizer longe da promessa de Deus, você vai caminhar por caminhos que não vão funcionar. Você vai pegar atalhos, e esses atalhos te levam para mais longe. Vide filho pródigo, que ele fala: pai, me dá minha parte da herança, me dá o que é meu, eu quero viver minha vida, eu quero tocar o meu caminho, eu quero ser o dono de mim, porque o que importa é ser feliz. Eu não sou feliz nessa casa. O que importa é ser feliz em nome do amor, que o mundo prega, a filosofia pagã prega, o hedonismo prega, em nome de prazeres a todo custo. E aí ele sai, a Bíblia fala que ele gasta tudo, e ele foi se ver com os porcos. Porque você nunca fica só. Ou você está na companhia de Deus, ou você está na companhia de porcos. E porco na Bíblia representa a habitação do diabo. Deus chega em Gadara, estava lá um homem possesso, e ele fala: já vieste nos perturbar, filho do Altíssimo? E ele pede: nos permite a gente entrar naqueles porcos ali. E tem gente que é assim, que está longe de Deus e acha que está bem acompanhado, sendo que a vida é uma porcaria. Fede. E como fede. Jericó, a primeira cidade a ser conquistada na terra prometida. Deus deu instrução específica. A cidade seria consagrada, ou seja, inteiramente ao Senhor, para a destruição. Nada deveria ser tomado como despojo. A ordem era clara. Tem como colocar aí, Gabriel? Josué 6,18. Josué 6,18. Biel? Apenas fiquem longe das coisas separadas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam separados para a destruição. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Acã viu um manto babilônico valioso. Ele desejou, ele viu 200 ciclos de prata, ele desejou, e ele viu uma barra de ouro. Então ele desejou, ele tomou e ele escondeu, tudo debaixo da sua tenda. Uma atitude aparentemente privada. Ninguém se mete na minha vida, da minha vida toma conta eu. Já ouviu esse ditado? Você já disse esse ditado? Já disse: ninguém se mete comigo, eu faço o que eu quero, como quero, aonde eu quero, e só dou satisfação se eu quiser. E aí muitos homens, buscando o divórcio, utilizam dessa prerrogativa, dessa filosofia demoníaca. Muitas mulheres: não, porque eu quero ser dona do meu nariz. Estou trabalhando, fiz faculdade, está na hora agora de eu mandar em mim mesmo. E aí se torna uma feminista, se torna um machista, se torna dois chatos.
Uma atitude aparentemente privada, mas de efeito devastador. Vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma barra de ouro. Cobicei, tomei e escondi. Israel foi à guerra contra a cidade de Ai, confiando que seria uma vitória fácil, mas foram derrotados. 36 homens foram feridos e o povo ficou desmoralizado. Josué, ele ficou tão perplexo que ele caiu com o rosto em terra e perguntou: Senhor, o que foi que aconteceu? E Deus fala: levanta-te, Josué, o que tu faz aí? Israel pecou. Israel pecou. Isso explica porque muitas coisas. A minha casa está uma bagunça. Ontem eu estava conversando com o Senhor e ele foi contando uma narrativa de um amigo dele. A gente conversando, a gente se encontrou ali no açaí, e ele falou: um amigo meu, a esposa dele me ligou agora dizendo que arrumou as coisas dele e para expulsar ele de casa. Ele passou a noite com uma amante. A esposa me ligou para saber onde é que ele estava. Ele é amigo de trabalho. Eu falei que não sabia, eu menti. Aí ali a gente conversando, eu ouvindo. De início eu mais escuto para depois falar. Aí ele fala assim: e o pior é que o filho dele já foi preso 2 vezes. E agora foi preso a 3ª vez. O advogado está pedindo 20 mil reais para conseguir libertar ele. Eu acho que ele não vai ficar livre, porque é a 3ª vez que ele é preso. Certamente ele vai descer. Sabe o que foi que eu disse para ele? O cara falando: eu disse para o meu amigo: deixa teu filho descer, porque ele tem que aprender. Guarda essa história agora. Essa semana eu estava na internet e eu vi aquele cantor latino, fez um vídeo de desabafo, porque ele descobriu que tinha um filho quando esse filho tinha 18 anos de idade. E aí, ele, com um certo peso de consciência, ele pega e começa a cuidar do filho. Ele bota o filho para trabalhar, aproxima o filho e começa a dar dinheiro para o filho e traz o filho para perto. Só que o filho gastando dissolutamente, gastando com a bagaceira, com drogas, bebidas e etc., com vícios. Ele deixou claro que o filho dele era dependente. Então o filho dele hoje tem 27 anos de idade, e ele começou a falar, e ele foi nas redes sociais, expôs a situação e falou que a partir daquele momento ele não queria mais se responsabilizar com o filho, porque declaração de um pai em um desabafo: eu fiz tudo o que podia fazer. Voltando para o açaí, conversando com aquele senhor, eu olhei para ele e falei assim: a ausência paterna traz um espírito de orfandade para o filho. Escute, você que é pai, e você que tem filho de outro casamento. A ausência paterna traz uma orfandade, e ninguém fica órfão nesse mundo. A Bíblia fala do filho pródigo. Ele sozinho foi adotado por porcos, ao ponto de feder como porco e querer comer a comida de porcos. Ninguém fica órfão por muito tempo. A Bíblia fala que uma casa estando vazia, o diabo passa e fala: opa, está vazia. E ele vem com 7 e habita nela. Porque ninguém fica só nesse mundo. Não duvide, ninguém fica só nesse mundo. Quando você decide abandonar uma igreja, abandonar um casamento, abandonar seus filhos, quando você decide achar que você é dono de si, alguém vai se tornar o seu dono. Não duvide, você não está só. A propósito, qual é o teu nome? Não precisa responder não. Aí eu falei para aquele homem: um filho sem pai vai para as drogas, vai para o álcool ou vai para o crime?
99% dos jovens, dos homens que estão na cadeia, ou das mulheres que estão na cadeia, 99% são pessoas que não tiveram pai. Pasme, mas dificilmente uma pessoa com pai presente vai para o mundo do crime. Acã, ele decide cometer um erro. E a Bíblia fala que Israel pecou, não foi Acã pecou, foi Israel pecou. Porque o pecado de um, a Bíblia fala que por Adão, o pecado de Adão, todos pecaram. Mas pelo sacrifício de Jesus, todos têm a possibilidade de ser salvos. Então existe sim, onde a minha ação vai causar uma reação em todas as pessoas que estão à minha volta. Não duvide. Qual é o nome da filha de vocês? A Sara. Zaya. Parecido. Tudo bom, Zaya? A Zaya. A ação de vocês causa uma reação na Zaya, que amanhã vai ter toda uma reação sobre a geração dela, que são filhos, netos e assim por diante. Nós pagamos por erros dos nossos pais, que nós precisamos consertar. A Bíblia fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como é que nós consertamos um erro? Através do conhecimento da verdade. Porque senão, a nossa configuração de fábrica, ela vai nos levar inquestionavelmente a cometer os mesmos passos e os mesmos erros de nossos pais. Eu não estou falando de consequência, eu não estou falando de perda de salvação, eu estou falando de consequências de atos nossos que os nossos filhos colhem. Por isso que hoje muitas crianças nascem com problemas emocionais. Por quê? Por causa de alguma coisa errada que o pai e a mãe fez, alguma coisa de comida, de bebida, de cigarro ou de droga. Eu tenho um sobrinho de 20 e poucos anos de idade, eu acho que ele deve ter uns 25 hoje. Ele ficou pinel, ele ficou doido de tanto usar droga. Hoje ele vive vagando na rua. Meu sobrinho vive vagando na rua. Ninguém consegue domá-lo. De tempo em tempo nós internamos ele. De tempo em tempo nós conseguimos internar. Só que a gente não consegue fazer de uma forma contínua. Mas se você olhar para o histórico, o meu irmão mais velho, ele usou drogas dos 17 até o dia de hoje. Ele sentava na mesa com os filhos pequenos. E ele ficava fechando o cigarro de baseado na frente dos filhos pequenos assistindo. E a gente falava: não faz isso, cara, teus filhos vão absorver isso. Não, isso é bobagem, eles têm que crescer e saber quem é o pai dele, porque eu sou o senhor de mim mesmo e eu faço o que eu quero. 4 filhos, uma foi presa, um ficou doido, o outro está em tratamento, porque cresceram, só um deu certo. Porque passaram a vida vendo o pai cometendo seus erros à luz da família. E nós pagamos preços por isso. Não adianta você falar: ah, mas não causa efeito. Causa, isso já é comprovado pela neurociência, pela psicologia, na Bíblia. A gente pode ir para várias passagens. A Bíblia fala que Jacó usurpou Esaú, e a Bíblia fala que Esaú deixou brotar, lá em Hebreus, Novo Testamento, deixou brotar raiz de amargura. E você sabe que a descendência de Esaú foi a que guerreou com Moisés no deserto. Tamanha foi a amargura de um homem, que a sua descendência
se tornou uma descendência de ladrão, de ladrões, homens que viviam de usurpar, detalhe, um destaque da descendência de Esaú é que eles atacavam pelas costas. Homens que atacavam pelas costas, 400 anos depois, eles carregavam a amargura de Esaú. Eu não vou conseguir terminar esse sermão. Não vou, porque já o meu tempo já foi. E eu estou na introdução. É porque é muito fantástico esse texto. Mas vamos caminhar aqui. Vamos para implicações da ramatiologia, na teologia sistemática sobre o pecado. Ramatiologia é a doutrina do pecado. Vamos para as implicações. Dentro da ramatiologia, o estudo teológico do pecado, compreendemos que pecado não é apenas uma transgressão de regras morais, mas pecado é a ruptura entre o homem e Deus. Por isso que o povo de Israel, quando foi subir para guerrear contra Ai, Deus não estava mais com eles. Deus falou: eu não estou, vocês estão amaldiçoados, e eu não estou com vocês, porque há pecado no meio de vocês. Então pecado é a ruptura entre o homem e Deus. Segundo Luiz Berkoff, define pecado como qualquer falta de alinhamento com o padrão ou a lei moral de Deus. Pecado tem 3 dimensões. Uma é a ofensa vertical contra Deus. 2 é a corrupção interna humana. E 3, a contaminação horizontal do coletivo, da comunidade ou da família. É a violenta vandalização do shalom. Lembra que uma vez eu falei sobre a definição do shalom? Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Shalom. Então o que é pecado? É a violenta vandalização do shalom. Quer dizer, é uma perturbação que destrói a harmonia pretendida por Deus em todas as relações. Tua casa, olhe para mim. Nada quebrando, nada faltando e nada fora do lugar. É para ser a tua casa. Pastor, a minha casa é uma perturbação. É porque há pecado dentro. Pornografia, masturbação, mentiras, roubo. Há pecado. Toda perturbação. Grava isso. Eu já falei isso 500 vezes dentro da comunidade Adorar. É um princípio da psicologia sistêmica. Segundo Bert Hellinger, toda perturbação é um sinal que alguma coisa está fora do lugar. Pastor, eu não consigo ter um bom relacionamento com os meus filhos. Tem algo fora do lugar. Pastor, meu casamento, a gente passa um dia bem, 6 dias a semana brigando. É porque tem algo fora do lugar. Toda perturbação, toda casa mal assombrada, toda empresa mal assombrada. Eu estou falando essa palavra para ser pesado mesmo. Quer dizer, toda empresa perturbada, toda família perturbada, todo casamento perturbado, toda igreja que vive uma perturbação, é porque existe ruptura com Deus. Existe pecado. E o pior não é o que você coloca para fora de casa, não. O pior é aquilo que você coloca para debaixo do tapete. Porque Acã fez isso. Eu vi uma capa, eu vi 200 de prata e vi uma barra de ouro. Vi, peguei e escondi aonde? Debaixo da minha tenda. E tem gente que vai jogando pecado para debaixo da tenda.
Um aborto que você fez lá no passado, que você não confessou, você não pediu perdão. Um roubo que você fez. Alguém que você caluniou e você falou, não, essa pessoa já está bem, mas você tem que ir lá pedir perdão a essa pessoa, porque você machucou. A Bíblia chama de homicida. E tudo isso vai trazendo maldições. Aí você chega lá a um certo tempo e fala, nada está dando certo. Tem algo de errado. Está na hora de você fazer como Josué. Se prostrar diante de terra e falar, Senhor. E depois ouvir a voz de Deus falando, levanta-te e resolva. Porque não foi só, Senhor, tá certo, Josué, eu vou fazer algo aqui. Vou estralar o dedo e vou resolver esse problema. Não foi assim. Deus falou, levanta. E você vai passar tribo por tribo, casa por casa, família por família, homem por homem. Sabe o que é isso? Está na hora de você fazer um pente fino na tua vida. Passar os teus anos. Pastor, tem que olhar passado. Está no Novo Testamento, irmão. Lembra-te de onde caíste. Está lá. E ele escreve para uma igreja. Ele fala, lembra-te de onde caíste. A gente tem que parar para analisar, meu Deus, onde é que eu estou com meu pai? Como é que está a minha relação com meu pai? Como é que está a relação com minha mãe? Como é que está a relação com os meus irmãos? Em relação ao passado, eu tenho alguma pendência para que eu possa avançar para o futuro, irmão? Porque senão você vai ter roubo, vai ter assalto debaixo da tua tenda e você amaldiçoa a tua vida e aqueles que estão em volta de você, à sua volta. Está um silêncio aqui hoje, né? Está frio, né? Hoje à noite eu vou pregar essa mensagem mais completa. Lições, 4 lições. 4 lições. Primeiro, eu vou falar rápido, à noite eu vou trabalhar melhor essas lições. Pecado escondido contamina o coletivo. O que você esconde pode estar afetando a sua casa. Acã pensou que estava em segredo, mas o resultado foi uma derrota ao povo de Israel. Uma derrota coletiva. Não é exagero espiritual, é princípio de aliança. O invisível compromete o destino de muitos. Os nossos dias, isso implica líderes, chefes de famílias, casais. Pecado não tratado transforma em uma atmosfera contaminada. O pecado de um pai desestabiliza o filho. Lembra que eu falei do pai? Que o filho dele... eu respondi para aquele senhor lá no açaí, voltando para aquela história. Se aquele pai, no lugar de não pagar a fiança para liberar o filho, ele decidir ser mais presente, porque esse é o preço que ele tem que pagar, no lugar de ele estar com amantes, deitando com amantes, ser fiel à esposa, e decidir ser um homem de família, ele pode resgatar o filho dele. Mas não adianta, o filho dele estar preso, ele com amante, e a esposa entrando em depressão dentro de casa. A culpa do pecado daquele filho. Não a culpa no sentido de... a consequência do pecado daquele filho está nas mãos daquele pai. Apesar de nós vamos dar conta, cada um de si. Isso em culpa, em condenação. Mas a consequência, o pai vai ter que ver isso pelo resto da vida. De um filho que ele não soube criar, que hoje está preso. Ele vai ter que ver. Porque não tem como ele não ver. É igual uma pessoa que pega uma doença, sei lá, a pessoa fumou, usar o cigarro, é um bom exemplo. A pessoa fumou a vida toda, pegou um câncer de garganta.
Só que ela se converte. Ela decide render o coração a Jesus. Eu acredito que aquela pessoa pode ser salva, mas ela vai carregar o câncer pro resto da vida, que vai estar ali. E talvez ela nunca seja curada, porque ela carrega as consequências. Ela carrega as consequências. Mas eu acredito que a alma dela pode ser salva, à luz da palavra. Segundo ponto, Deus não negocia santidade. Jericó é dele. A primícia é de Deus. A primícia não se toca. O que Deus consagrou não pode ser profanado. Quando tentamos usufruir do que é de Deus para satisfação pessoal, abrimos brecha. Terceira coisa, famílias precisam de ambientes de cura e confissão. Se a igreja, eu estava conversando com um casal aqui, que uma jovem falou, minha filha está com prática de mentir. E eu falo, sem citar o nome da pessoa, claro, para aprendizagem do coletivo. Eu falei para ela, crie um ambiente seguro, para que a tua filha possa falar a verdade sem ser castigada. Porque se toda vez que o teu filho falar a verdade e você castigar, ele vai falar, é melhor mentir. Porque se eu mentir, eu não sou castigado. Então, a igreja, o lar, tem que se tornar um ambiente onde erros são punidos, mas com pedagogia, ensinados, para buscar um arrependimento. Mas eu não posso simplesmente sair castigando, porque senão eu fecho a porta para o diálogo. Eu sempre tive essa conversa com meus filhos. Eu já falei aqui, apesar desse meu jeitão assim, brutão, que alguns pais aí falam assim, ó, se comporte, não vou chamar o pastor Juliano, eu já vi isso. Tem esse meu jeitão assim, meio ogro, né? Mas eu sou uma florzinha. Eu nunca bati nos meus filhos. Eu nunca gritei com os meus filhos. Olha só, esse meu jeitão turrão, eu nunca bati nem gritei com os meus filhos. Mas eu sentava a todo momento com eles, em todo momento, para conversar. Hoje eu tenho 2 filhos maravilhosos, os 2 casaram, os 2 têm seus apartamentos imobiliados, os 2 estão trabalhando, os 2 fazem faculdade. Não tem um trabalho com os meus filhos, porque foi feito, a educação feita com muito diálogo, o lugar seguro. Eles vão de sexta-noite lá para casa, é o nosso GR familiar. Fico os 6 lá. Eu, Fabiana, meus filhos, a esposa e o esposo. Fica lá, a gente conversa, pede uma pizza, troca ideias, escuta o relatório da semana, a gente ri, a gente se emociona com eles, por causa que nós criamos, Alain, um ambiente seguro de muito diálogo, muita conversa. Pais, crie um ambiente seguro para os teus filhos, para que eles possam conversar com você. Se toda a vida que você pegar no erro, você sair castigando, você vai matar a sua geração. Às vezes o melhor castigo é o amor. Vamos continuar aqui para o último ponto. A banda pode começar a subir, tá? Hoje eu não vou pregar o sermão todo, não. Pode subir a banda aí. E o último ponto. O último ponto desse quadro, porque tinha mais 4 pontos ainda. Mas eu vou falar hoje à noite. Hoje à noite eu vou ser mais rápido. Eu me perdi muito no tempo do carnê. E para encerrar essa manhã, a cruz é o ponto final da culpa e o ponto inicial, o ponto de partida da esperança. Olhe para mim.
Acã, ele foi levado a um vale chamado Acor. E ali ele foi apedrejado. Depois foi apedrejado seus filhos, seus bois, suas ovelhas, seus jumentos e até os seus bens, no sentido de até a tenda foi colocada lá, até a tenda, e ela foi queimada. Então, o Vale de Acor simboliza o fim de uma linhagem marcada pela transgressão. Lá na frente, em Oséias, nós vamos ver Deus falando o seguinte: e farei do Vale de Acor uma porta de esperança. Então, o lugar que foi destruição, Deus decidiu fazer uma porta de esperança. O lugar onde Acã morreu, onde a desobediência encontrou juízo, onde o pecado oculto se tornou público e a maldição se manifestou, um vale de perda, de vergonha, de dor. Mas Deus, em sua soberana misericórdia, não permitiu que fosse o ponto final da história. Ele tornou o vale no vale da promessa. Deus transforma o local da nossa queda em um ponto de partida. Um ponto de início, de start para a nossa caminhada. Ele converte sepulturas em renascimento, ruínas em altares, fracassos em plataformas de glória,